E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, dando continuidade ao capítulo 4, regiões do IBGE. E hoje nós vamos vir com a última região, que é a região Nordeste, né? Nós vamos ver aqui o nosso roteiro, como é que a aula vai acontecer hoje, para poder a gente dar continuidade. Então, cliquem lá no roteiro de vocês, ou peguem o roteiro para quem imprimiu, né? E no roteiro ele diz o seguinte: hoje em Geografia nós vamos continuar distinguindo a região no que diz respeito à hierarquia, localização de seus lugares de vivências, bem como os seus aspectos. Vamos construir o conceito de região como uma forma de aprender o espaço geográfico em que nós vivemos. Tá? Dando continuidade aqui, hoje nós vamos trabalhar, como eu falei, as páginas 46 a 49, elas estão falando da região Nordeste, tá? Como atividade para essa aula do dia de hoje, vocês vão realizar leituras e responder as páginas 48 e 49 e enviar somente as atividades específicas dessa página para mim, tá? Após a explicação do meu vídeo, eu sugiro, como sempre, que vocês entrem e cliquem nesses vídeos aqui que eu sugeri, para que assim vocês possam ter uma melhor aprendizagem. Então vamos lá para o livro, pegue o livro de vocês aí, na página 46. E na página 46, ele vem abordando para a gente o início aqui da região Nordeste, né? Vou dar uma aumentadinha aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, beleza? A região Nordeste, como ela está mostrando aí, ela é composta pelos estados do Maranhão, que a capital é São Luís, do Piauí, que tem como capital Teresina, do Ceará, que a capital é a Fortaleza, do Rio Grande do Norte, a capital Natal, de Paraíba, que nós temos como capital João Pessoa, de Pernambuco, que a capital é Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Essa região é uma região que tem o maior número de estados, tá? Um total de 9, como a gente vê aqui de acordo com o mapa, ó. Além disso, ela tem belas praias, né, onde Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil no ano de 1500, tá bom? Dando continuidade aqui, seu clima predominante é o semiárido, seco e com temperaturas médias elevadas. As chuvas são regulares, com possibilidade de ficar de 6 até 8 meses sem chover nessa região, olha aí, uma região com características totalmente diferentes da nossa região norte, né? Na região, o bioma predominante lá é a caatinga. Professora, a caatinga? Não, a caatinga. Olha aí como escreve. E as árvores são de pequeno e médio porte, marcado pela presença de cactos, tá? Essa região foi a primeira região ocupada pelos imigrantes portugueses, né? Como a gente viu lá quando eles chegaram no Brasil. Ela também foi, por um bom tempo, a região com maior avanço econômico, em razão do período do ciclo da cana-de-açúcar. Ela é uma região de belas paisagens, tanto litorâneas quanto as interiores da região. E os cactos são uma espécie que se adaptam, eles se adaptaram a esse clima quente e seco, e os seus espinhos são folhas que foram modificadas ao longo dessa adaptação, para que a planta não perdesse água durante o período da seca. Os cactos também são bastante importantes para a população do sertão nordestino. Em épocas de seca, eles servem de alimentação para os animais, vocês sabiam? E até mesmo para os seres humanos, que com criatividade e preparo, eles podem elaborar pratos deliciosos de acordo com a culinária local. Na faixa litorânea, aqui como nós estamos vendo, o clima predominante é tropical, quente e úmido, como eu falei. As temperaturas dessa região elas variam de 18 graus a 26 graus, com chuvas distribuídas ao longo do ano e com ventos soprando constantemente. A vegetação é diversificada, com a presença do cerrado, e a porção oeste das matas do cocais, que é essa imagem que vocês estão vendo ao lado, como as palmeiras de Buriti, elas são o que predominam a Mata Atlântica no litoral. Tá? O relevo também é marcado pela presença de planaltos, sendo o da Borborema o principal,
e também ocorre presença de depressões e planícies nesse litoral. Na região predominam também dois sistemas de rios, os perenes, com rios que nunca secam, tá? E os intermitentes, que são rios que secam em determinado período do ano, em virtude da falta de chuva que há nessa região. Os principais rios de Jaguaribe, o Paraíba e o São Francisco, este último aqui, também são fontes de energia proveniente de hidrelétricas construídas no seu curso. O Rio São Francisco, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, passou por importantes obras elétricas durante algum tempo. E a mais recente pela transposição da parte da sua água para o semiárido, como vocês podem ver aqui. O turismo move bastante parte dessa região. O setor da indústria também se destaca, principalmente nas cidades de Salvador, Recife e Fortaleza, com a presença de indústrias petroquímicas, têxteis e de calçados. A criação de cabras e ovelhas também é muito importante para a economia desse lugar. A região Nordeste, ela teve a maior porcentagem de afrodescendentes em todo o país, tá? Do Brasil. E com os indígenas e os europeus, eles formaram os primeiros centros urbanos do país. E assim, as características culturais aparecem ser únicas nessa região. As expressões culturais dessa região podem se destacar com o forró, o axé, o frevo, o maracatu e diferentes pratos típicos e a literatura de cordel, que é um grande destaque dessa região. Essa região ela tem uma diversidade de aspectos bem variados, como vocês viram. Os elementos naturais, quanto aos sócios econômicos e culturais, são bem presentes, né? Como eu falei, as características que datam o período de ocupação desse território pelos europeus demonstram, nós podemos ver através da arquitetura e dos pratos que essa região tem, tá bom? Em relação aos elementos naturais, o clima é de uma diversidade notável, como a gente pode ver. E vocês irão fazer as atividades que estão lá no registro de viagens, tá bom? Atividades essas que, conforme eu mostrei lá para vocês no roteiro, né, estão nas páginas equivalentes. Então, eu espero que possam ter aprendido um pouquinho sobre a região Nordeste. Com a região Nordeste, nós fechamos as 5 regiões do IBGE, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E assim a gente conclui essa parte das regiões do IBGE do capítulo 4, tá bom? Realizem atividades com calma, não façam na carreira. Assistam os vídeos, porque depois que vocês verem todos os vídeos, vai ficar mais fácil para fazer a atividade, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser.